Fala aí, Grook, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tem um reporte da OCG com decks extremamente malucos. Enfim, se te interessa, já vai deixando aí o seu feedback nos comentários. E a gente tá na nossa querida Road of the King, que também vai estar com o link aí na descrição. É um ótimo site, é o mais conhecido para se ver informações da OCG com coletâneas de torneios. Esse aqui é um torneio específico que a Road decidiu colocar, e pelas decklists muito interessantes que ele compartilhou aqui com a gente, eu vou estar cobrindo esses decks, mostrando para vocês e comentando um pouquinho sobre esse reporte aqui do Duelist Cup de 2021 de Hong Kong. Ele contou, ele aconteceu há 2 semanas aproximadamente e contou com 300 participantes. Era para mim ter coberto feito esse vídeo há um pouco mais de tempo, mas só que eu tive alguns problemas técnicos e adiantei alguns outros vídeos, a minha jornada também me ocupa um pouco de tempo, mas enfim, eu acho que vai ser interessante da gente analisar. Foram 6 rodadas de suíço, mais um top 16 com single elimination, então um torneio grande. E aqui esse é o top cut. A gente tem um Drytron que ganhou o torneio, porque Drytron Best Deck, o segundo foi um Tri-Brigade e o terceiro foi um Eldritch. Decks muito aparentes no formato e que, inclusive, no vídeo de tier list vocês vão ver que eles estão em tiers bem altas. Então isso aqui é uma ótima representação da alta tier do competitivo. Em seguida a gente tem uma anomalia da natureza, que a gente só vê aqui na OCG, que é um Destiny Hero Luna. Eu corri atrás, mas eu não achei, infelizmente, a decklist disso aqui, nem no meu Twitter eu consegui achar. Mas, cara, definitivamente esse senhor aqui foi criativo e foi longe graças a isso, cara. Em seguida a gente tem um Eldritch com Grass, um Drytron, VW, 2 Sword Soul, então mais uma vez o meta sendo bem representado. Drytron novamente, a Dama, cara, é o que eu sempre falo em todo vídeo de tier list. Se ele é pilotado da maneira certa, ele te leva a topar torneios e eventualmente ganhar torneios, cara. Não é incomum você ver a Dama Emancipator ganhando aqui, até porque a gente ainda tem Block Dragon. Ignister, um bom deck. Brave Prankids, uma variante do Prankids usando Brave Token, que tá se tornando bem standard, porque Brave Token é insano junto com o deck, porque corrige a única deficiência que o deck tem, que é levar a interação em forma de hand trap. Então é muito eficiente essa junção, e as duas engines são bem compactas e pequenas, e você ainda tem chance de TK bastante coisa. Mais um Eldritch, mais um Tri-Brigade, mais um Drytron. Engraçado que foi bem espelhado esse top 16, né? Foi os três decks aqui no topo e os mesmos 3 aqui embaixo. E Drytron sendo o mais representado de longe. E cara, Drytron tá se mostrando inclusive o melhor deck desse formato, por incrível que pareça. Mas vamos direto então para as decklists. Para a primeira decklist Anomalia da Natureza, a gente tem o Sr. Liu Tak, com um Drytron muito diferente do que você possa imaginar, talvez. É um Drytron que com uma lineup de ritual um pouquinho, ligeiramente maior, porque ele usa Natasha, não é tão fora do normal, mas também não é o Standard. O Standard são esses 5 rituais aqui. Eles meio que se tornaram o padrão normal da variante de Ultimateness. De resto, a gente tem uma lineup de anjo bem conhecida, né? Mais fatores interessantes que a gente analisa nessa decklist. Ele tá usando 3 de todos os Drytrons bons. E não tá usando nem Ashe, nem Maxê, nem Khaled, nem Crossout. Essa engine tá puro gás. É aquele tipo de deck que fala, vou combar, sim, vou passar por cima de 2 hand traps facilmente, mas não vou ter defesa em relação a Maxê. Se eu levar uma Maxê, eu tenho que rezar pra tá com Orange na mão. E deu certo. Deu certo. É uma decklist muito arriscada, muito perigosa, mas é o famoso, né? Alto risco, alta recompensa. Então ele foi muito bem recompensado por isso aqui. Isso aqui é algo que muitas pessoas que jogam contra o Drytron, inclusive, elas não imaginam ver acontecendo. Elas acham, por exemplo, que vão dar uma Belly, uma Ashe, um Gama e vão conseguir parar. Mas é justamente isso que esse tipo de variante aqui joga em volta, porque você vai ver muitas vezes Benten com mais 2 nomes de Drytron, 3 nomes de Drytron, o que é excelente. Eu costumo dizer que 3 cartas úteis de Drytron, sejam 3 nomes diferentes ou Benten mais 2 nomes bons, joga por cima de qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Então é uma build puro gás, que tem, inclusive, é um pouquinho melhor no grind, eu diria. Porque você ter mais nomes é muito bom pra você levando draw, levando Khaled, levando as interações que banem coisas do Grave. Isso ajuda no seu grind bastante, e definitivamente isso aqui é uma build muito perigosa
pra se testar, mas ele acabou sendo bem recompensado. O extra deck bem standard ele tá usando no lugar do unicórnio. O alvo de Mascarena dele é a Goddess, que é uma boa call. A gente tá num meta que tem muitas cartas que dão alvo de efeito, e também tem muitas cartas que ativam no cemitério e revivem coisas do cemitério, então ela é uma call interessante. Fora que essa interação dela com a Goddess é muito forte, porque meio que é o que o unicórnio faz, só que um pouco melhor. Eu particularmente eu não gosto dessa abordagem, por conta da Mascarena não fazer nada, ela precisar ter um Link 2 na mesa, entendeu? Você precisa meio que passar o seu full combo pra isso aqui ser útil, mas com certeza essa carta também é boa no Go Second. E nessa variante ainda, que você tem tantos nomes de Drytron e vai conseguir descer múltiplas Special Summons na mesa indo segundo, isso aqui me parece uma call inteligente. Porque pensa comigo, você coloca 1, 2, 3, 4 bichos na mesa, ele tem algum bicho que é problema, um bicho gigantesco, você simplesmente tira como condição de summon da Goddess. Então é com certeza uma abordagem interessante e foge um pouquinho do padrão usar ela. Não é tão padrão assim a gente vê a galera usando ela. De resto a gente não vê nada de anormal. No side a gente vê a Lancia, Maxê e Draw. Obviamente Draw aqui é a call do side, vocês vão ver a call do side de muita gente por conta da Mirror. Esse deck aqui, ele apanha bastante na Mirror por não ter interação em forma de Hand Trap. Se você começa e leva uma Hand Trap de alto impacto, seja um Orange, seja uma Maxê, isso dependendo do spot que você leva pode fazer você perder. E na Mirror você é completamente pelado no Go Second. Você só tem o Orange, mas você tem que comprar o Orange alinhado com algum outro anjo, o que nem sempre acontece. Quando acontece você é bem recompensado, mas quando não acontece é um pouco triste. Então essa é a minha análise sobre essa decklist, vamos pra próxima. A próxima, isso aqui, como que eu descrevo isso aqui, cara? Ai, meu Deus do céu. Senhor Leung Silpan, com um Tri-Brigade de 60 cartas. Cara, eu não tenho muito o que falar sobre essa decklist não, hein. Vou ser bem sincero mesmo. Isso aqui é outra decklist que foge, diferente da anterior, que ela foge um pouquinho do standard. Assim, não, ela foge bastante até, por não usar Maxê, nem mesmo Khaled, não usar outras coisas no main deck também, nem mesmo Ashe, né. Mas aqui, amigo, o cara saiu muito da caixinha. Ele saiu demais da caixinha. É um Tri-Brigade de 60 cartas com 3 alpha e um Pancratops de main com 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 hand traps, cara. E 3 de cada melhor pote do jogo. Aqui a gente analisa o seguinte, ele tem um grind legal, por ter tanto nome no deck, né, ele ter mais nomes no deck, por exemplo, ele tem um Keraz a mais, ele tem esses amigos aqui, 3 Cat, ele usa os 3 Crow, então você tem mais food pra banir no seu grave. Você tem mais hand trap também, o que aumenta também um pouco a sua incidência de comprar múltiplas, principalmente usando 21. Você aumenta a sua chance de comprar múltiplas no matchup de Drytron, por exemplo, que a gente sabe que uma única hand trap não segura. Então eu não sei a matemática exata, mas 21 hand traps, com certeza você tem uma chance legal de comprar no mínimo 2. E eu acho que é essa matemática que esse amigo pensou. Fora que ele quis abraçar o mundo. E isso é uma coisa bem normal de variantes de 60 cartas, né? Você querer meio que abraçar o mundo. Aqui ele tem um Go Second sólido, porque o Tri-Brigade por si só ele joga com pouco investimento. Um Fractal joga, uma Tank joga, um Keraz com uma Kit ou um Nerval joga, um Cat joga. Então você tem 3, 6, 8 maneiras de começar o jogo sozinhas, e você ainda tem a variante de comprar Keraz com um dos nomes bons. Então a consistência não é tão ruim quanto aparenta ser, ainda mais usando Desires e Prosperidade, né? Então aqui ele decidiu abraçar o mundo usando 3 do Alpha, que é uma ótima interação do segundo contra o próprio Sword Soul, na verdade, e o Pancratops cobrindo também esse matchup com as 3 Forbidden Chalice, que é uma interação também que vem subindo bastante nos últimos tempos aí. Então é uma daqueles interessante. De extra ele tá usando 3 Fergit, 3 Shuraig com 3 Lugal, que é o 2 Lugal, né? Justamente múltiplas cópias dos melhores para você poder banir eles com mais tranquilidade aqui. E caso você não veja a prosperidade, são cartas úteis num grind. Tá usando 2 Access Code Talker também, corajoso. Um só do seu
do seu Double Dragon e um só do seu Dragon Lord, quer dizer, né? Uma da sua Bear Bloom e uma da Apollousa, e um do Eagle só, porque são os que você usa uma cópia, né? Os que você usa no grind, que é a Ferrijit, o Lugal e o Shurag, principalmente, ele usa múltiplas cópias e faz muito, muito sentido. Enfim, é uma decklist muito maluca que garantiu pro amigo aqui segundo lugar, lembrando que não é no torneio pequeno, foram 6 rodadas disso, isso um top 16. Então, com certeza, amigo, isso aqui foi absurdo pra ele. Foi um metacall interessante de ser feito. Múltiplo assim de trap pra pegar combo. E indo segundo você tem cartas sólidas como Alpha e Chalice. Próxima decklist. Próxima decklist é do Sr. Lu Waita, que usou um Eldritch Stun. Isso aqui, cara, eu não tenho tanta propriedade pra falar, mas tem um fator interessante só pra se comentar sobre essa decklist, que é, obviamente, o Inspector Border, né? Isso aqui eu não preciso falar muito, porque isso aqui é bom indo primeiro, e indo segundo, dependendo... contra o Drytron, inclusive, é bem interessante, porque o Ultimate, se eu não me engano, eu uso o deck, sim, me julguem por isso, mas se eu não me engano, o Ultimate ele nega Special Summon somente. Então, qualquer coisa me corrijam aí na hora da edição. Mas eu acho que o Ultimate ele nega Special Summon. Então, dar normal do Border meio que quebra automaticamente o campo de Drytron, né? Automaticamente. Apesar de que, se ele termina de Beatrice e Link, ele já tem 2 efeitos pra ativar, né? Ah, sei lá, cara, sei lá. Border é uma carta esquisita. Indo primeiro você ganha. Simplesmente você ganha usando ele. E você tem maneiras de tirar ele do campo aqui, como vocês estão vendo, né? O Torrencial é uma maneira de tirar ele. Tu tem o Skill Drain, que pode desligar ele a hora que você quiser também. E uma combinação muito interessante de 2 grandes amigos de longa data é Strike com Torrencial. Isso aqui é uma combinação que a maioria dos Eldritch Full Trap vem usando, que é uma variante que literalmente você compra isso aí no segundo, você ganha. Porque a ideia é você setar as duas, mesmo indo no segundo, você seta as duas, volta pro cara, ele literalmente tenta fazer qualquer coisa, você vira a Torrencial, ele vai negar com o que ele tenha pra negar e você dá strike e ganha o jogo ali. Então é uma coisa que ajuda bastante no seu Goal Second. Também, e a Strike ela é uma ótima carta, cara, porque ela é boa no cenário da Torrential, por exemplo, no cenário também da Skill Drain, ou da Summon Limit, ou de qualquer outra Floodgate. Você dá a Floodgate, dá a trap que você quer dar, o cara vai responder e você dá a counter. Então, são maneiras de você ir melhor indo segundo, certo? São maneiras de melhor ir segundo. Esse deck não tem muito o que comentar, ele tá usando a Lina, eu acho que justamente pra poder tirar esse border da mesa, e também porque eventualmente tu pode roubar um Drytron do amigo, ou roubar o Golden Lord na Mirror, o que também é bem grande, e fazer um unicórnio, uma Sucker. De outra, aqui a gente não vê muita diferença, né? O Dreadnought, ele tá usando Dreadnought, tem galera que não usa Dreadnought, eu acho ele bem interessante de ser usado por assassinar, literalmente assassinar o oponente, então é uma carta realmente boa. Side, ele tá usando o nosso querido Sky Prison, o nosso Golem e os Draws pelo Metacall ser o Drytron majoritariamente. E engraçado aqui, ele tá jogando em volta do próprio Sky Prison, né, usando Evenly ele mesmo, certo? Isso é interessante de analisar também. Então essa é a decklist de Eldritch, vamos pra próxima. Agora entrando nos decks que do top 5 pra baixo, a gente tem o Sr. Wuntingwu de Grez Eldritch Synchro. Sim, cara, finalmente eu tô vendo o Eldritch Synchro jogar aqui. Em todo esse tempo do Eldritch existindo aqui no OCG, eu não vi essa variante jogando, cara. E agora, 2021, num top 16 de um torneio chinês de 300 participantes, a gente vê uma variante de Eldritch Synchro, 60 cartas, porque aqui a gente tem grama. Então, o playstyle consiste na mesma coisa do amigo de cima, você vê que ele usa combinações de trap muito parecidas, a diferença é que ele não usa Summon Limit, por razões óbvias, né? Ele quer dar Summons também. Muita gente opta por não rodar essa variante justamente porque você perde pra algo que normalmente um Eldritch não perderia, né? Que é Maxê. Mas ainda assim eu acho que é muito forte pra você não usar. Ele tá usando um starter só, né? Que é o seu Recycler com uma única Tunning.
uma única Tani, então você tem 3 starters de Normal Summon num deck de 60 cartas, mas eu acredito que o plano dele não seja... Ele colocou em poucas cópias os starters assim, justamente porque ele, por exemplo, pode ter um Gama defensivo, numa grama, que vai degringolar muito forte aí, ou a própria grama resolvendo, você acerta um Olaio e um dos outros Thunders, você já acessando o Hawk no meio do jogo, você já vai conseguir fazer suas jogadas de synchro mais pesadas, e o resto do deck é um Eldritch normal. Então você tem o push de synchro de Hawk Aurora Dawn e o push de Eldritch que vocês aí viram bastante no ano passado, e agora a gente viu aqui finalmente na OCG topando um torneio na China. Então, maluquice completa. A toolbox de synchro dele é bem diferente da que vocês tinham, por exemplo. O Herald é normal, o Axel é normal, o Coral é normal. O Shooting Riser, ele veio um pouquinho depois, vocês não jogaram tanto assim com ele, mas ele é uma carta bem útil, porque ele envia literalmente qualquer coisa, qualquer monstro pro cemitério, então ele pode se tupar ali um Golden Lord para próximo turno. A sua interação junto com o Arclight, que é o Borrel Savage, o seu Quarion Gandrax, que é uma carta fortíssima, cara, tu encaixar esse amigo aqui é gigantesco em segundo, e a Baroness, que é mais um jeito de colocar interação e degringolar. Nota interessante, a Baroness pode fazer coisas interessantes nesse deck aí, você revive os amiguinhos de main deck aqui e usa pra Synchro Climb também, possivelmente depois, né. Unplayed, porque é fácil de fazer com suas traps, o Gustav Max para ganhar jogos, e a Zeus porque ganha jogos também. E aqui como a maneira como você vai combar, né, que é Linkuriboh com o seu Jet Synchron. Isso aqui eu acho que provavelmente para linkar o token disso aqui em algum nível para fazer o Barricade, que é uma máquina também. E aí ambos, Barricade e Hawk, chegam no seu Aurora Dawn, que faz a boa para você e ganha o jogo. De side ele tá usando Lava Golem, Pancra, um border só, e isso aqui eu achei esquisitíssimo, um único border, um Token Collector. Eu acho que esse Token Collector sozinho, ele tá aqui justamente para você tentar acertar ele com a grama ou com a Reasoning, porque na maioria das vezes a galera vai dar call de 10, né, você vai ativar Reasoning, a galera vai falar 10, e aí você envia ele pro cemitério, né, ele fica no cemitério ali pelo cara errar o nível. Mystic Mine, Belly e 3-Dimensional, um deck bem sólido, um plano de jogo, e de novo, vocês estão vendo aqui esses decks que toparam, são todos decks bem inortodoxos, são todos decks muito diferentes do standard. Você senta na mesa pra jogar com o Drytron, você acha que sabe a lista do cara e não sabia, da mesma forma o Tri-Brigade e os Eldritch, e esse Eldritch em específico, né, é interessante quando você monta o seu deck de maneira diferente, porque o seu oponente senta achando que vai jogar contra uma coisa e termina que joga contra outra, e isso acaba tendo resultados em eventos grandes como o que a gente tá vendo aqui. Certo? Próxima decklist. Próxima decklist é um Drytron Standard. Isso aqui é o que eu diria que mais se aproxima de um Drytron Standard, mas você vê que ele ainda assim jogou bem parecido com o amigo ali. Ele teve uma engine um pouco levemente maior do que a normal. A engine de Drytron normal usa um Gama e um Delta só. O amigo aqui escolheu aumentar um pouco, colocando um de cada a mais, assim, justamente pelo fator que eu falei, que é um pouco mais de resiliência, tanto indo primeiro quanto indo segundo. Indo segundo, cara, tudo que você quer, assim, as únicas maneiras que você tem, tanto indo primeiro quanto segundo com o Drytron, é quando você não compra nomes de Drytron suficiente. Se você compra, sei lá, Alpha, Zeta, Gama, é literalmente God. Você joga em volta de muita coisa, joga por cima de muita coisa com essa mão. Então é muito interessante mesmo, é muito forte de verdade. Ele escolheu Mendecalância, o que eu acho que foi uma ótima call para esse torneio, justamente por conta da incidência de VW, Tri-Brigade e Eldritch. É uma tool interessante pra você ter, principalmente no meio do combo ali, você tributa um bicho pra Benten, leva interação no bicho, a Benten resolve, ao invés de você buscar qualquer carta pra follow ou alguma carta desalinhada, você só busca lance e desliga o turno do cara pra voltar pra você, o que é excelente. De extra deck ele escolheu rodar o Unicórnio como alvo da Mascarena, e também tem aqui um segundo Mubeta e uma
e um Black Rose. Eu testei o Black Rose, cara, eu não gosto do Black Rose nesse deck, sendo bem sincero. Eu acho que o Azeus ele é bem mais fácil de encaixar indo segundo e ele é bem melhor. Sendo bem sincero mesmo, bem melhor. O segundo Moonbat, eu gosto demais do segundo Moonbat. Eu queria ter espaço na minha build, mas eu não tô conseguindo achar. E vamos ver como que esse deck vai continuar se desenvolvendo. Não tem muito o que falar, não é nada de muito diferente, que prosperidade, porque sim, né? Porque sim. Isso é um fator interessante de decks de combo, né? Se a sua carta é carta de consistência, você pode socar até ficar com 42, 43, cara. Porque quanto mais carta você coloca no seu deck, mais chance você tem de comprar carta boa e menos chance você tem de comprar as cartas ruins, que no caso são as suas Ivas, né? As únicas cartas do deck que você realmente não quer ver são as Ivas. E colocar cartas de consistência como Foolish e Prosperidade aumentam a matemática de você ver a carta boa e diminuem a matemática de você ver a carta ruim. Então é interessante, muitos decks de combo inclusive fazem isso. Próxima decklist. E finalmente a gente tem aqui um VW, esse aqui é o que eu vou menos comentar. A única coisa diferente realmente que a gente vê aqui, que não é tão diferente assim, é a TTT. De resto é um deck de VW bem standard e normal. Ele não usa tutu, o que é o normal na verdade. A galera da OCG não usa tutu de maneira nenhuma. E, inclusive a galera do TCG, a tutu eu acho que ela não é uma carta tão boa. E não é nem porque ela não é boa, eu acho que é porque o VW, a engine do VW ela não precisa da tutu. E, cara, não tem o que falar. Esse deck, desde que ele saiu, acharam a fórmula mágica, que é 3 de cada bicho. É entre 2 e 3 Nyan. 2 Maxi, 3 Ash e 3 Gamas na época, né? Agora só pode 2. 3 Crossout, 3 e 2 Khaled. E o resto você decide aí. Tem gente que roda 2 Kinlong, tem gente que roda 1 de cada trap. Eu acho realmente 2 Xuxa e 3 Kinlong a variante normal. Certo? Não tem muito o que falar, é literalmente o deck mais forte do jogo, é a mecânica mais forte do jogo, que menos leva interação, porque até quando você leva hand trap é muito forte, porque os bichos continuam na sua mão para o turno de follow. É diferente, por exemplo, do Drytron, que tem que tributar uns aos outros para ativar efeito. Aqui não, literalmente o seu custo é revelar e dar alvo no bicho na mesa, em alguma carta na mesa, então é muito forte de verdade, não tem muito o que falar. Outra coisa diferente, que não é incomum, mas ao mesmo tempo não é comum, é o combo de Tzolk'in com o Crystal Wing. É uma maneira interessante de jogar em volta de Nibiru, mas exige um pouquinho de investimento e você precisa estar com uma mão minimamente boa para você conseguir fazer um Tzolk'in e depois fazer um VFD. Não é difícil, não é genuinamente difícil, mas envolve um pouquinho mais de investimento. E você pode levar algumas atrocidades aí nesse meio também. Então não é tão normal assim você ver o combo de Tzolk'in com o Crystal Wing. Muitas builds escolhem não rodar isso aqui. De resto, nada de anormal, nada acontece feijoada. Side, Nibirus, Lancias e Maxes. E Draws, obviamente, porque a call do torneio foi Drytron. Isso é um fator interessante de analisar, como o Drytron recebeu hate no side deck, e apesar disso é o deck mais representado do top 16. Isso quer dizer muita coisa, isso mostra pra gente muita coisa, revela pra gente muita coisa sobre o deck, que mesmo ele tomando 3 slots de side deck, 4 ou 5, contando isso aqui, por exemplo, Nibirus e Maxes, e isso aqui também, mesmo ele sofrendo um hate absurdo, ele ainda não só foi o mais performado do top 16, como também ganhou o torneio. Então é muito interessante a gente analisar isso, cara. Vou voltar aqui pro top 16 pra você que acompanhou o vídeo até aqui dar uma olhada de novo, novamente. Então, cara, aqui a gente tem 2, 3, 4 Drytrons, 1/4 do top 16 foi Drytron, e o Drytron não só foi 1/4 do top 16, como ganhou o torneio. E isso ganhou com os decks do top hateando ele pesadamente, tanto aqui na Mirror quanto os amigos aqui hateando esse amigo aqui não, né? Mas a maioria dos outros decks aqui hateando com Draw e outras coisas, e ainda assim o deck ganhou. Eu achei que era interessante compartilhar isso com vocês, porque os decks são bem inortodoxos, não sei nem se essa palavra existe, se eu tô inventando moda, mas são decks bem diferentes. Vou inclusive deixar aqui na tela isso aqui pra vocês, mas é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Pra ver mais coisas sobre Japão, OCG e etc. Não esquece de se inscrever aí embaixo para acompanhar próximos conteúdos. Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, que eu sempre leio todos os comentários e analiso a opinião de vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deus abençoe. Griômio vazando.